Olá, Marcílio Brasileiro. Eu estou aqui hoje para comunicar com vocês, para conversar, para bater um papo. Eu tenho feito alguns vídeos aí na internet, né? Eu tenho colocado algumas coisas. E hoje aqui eu estou com uma pessoa muito especial. Então, assim, agora eu vou ter até vinheta para começar esses vídeos, hein? Vamos lá, então? Roda a vinheta aí. Então, hoje, ó, 26 de junho de 2020, no meio de uma pandemia, algo sobrenatural mesmo que a gente está vivendo, né, nessa realidade. E hoje estou aqui com o Bruno Balducci. O Bruno está falando lá de Curitiba, eu aqui de São José dos Campos. Estamos aqui, gente, para trocar uma ideia. Eu quero que vocês conheçam essa pessoa especial, que é, além de tudo, é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho me inspirado muito nele. E a gente está aqui hoje para bater papo, né, Brunão? Fala, Marcílio, tudo vou bem? apresentar aí, exatamente, né? Gente, o Bruno, talvez vocês já devam escutar esse sobrenome dele aí, né? Balducci, olha só, ó, o sobrenome do cara aqui, ó, Balducci. Balducci é uma empresa de telefonia fixa, né? Que existe em Curitiba e a gente trabalha com PBX em nuvem. Então, Brunão, se apresente para a galera aí que vai nos escutar, que está nos escutando, está nos vendo, né? Se apresente aí, fica à vontade, meu irmão. Bom, como você já apresentou, meu nome é Bruno Balducci. A nossa empresa, a Balducci Telecom, ela existe aí há mais de 10 anos no mercado, trabalhando com tecnologia IP, telefonia IP. Hoje nós somos uma empresa homologada pela Anatel, STFC, ou seja, serviço de telefonia fixa e comutação. Legal. Bom, a empresa, ela teve tem uma história aí, Marcílio, não sei se você vai querer que eu apresente ela. Opa, com certeza, com certeza. Vamos lá, vamos começar do começo. Sim, vamos lá, né? Há muitos anos atrás, lá por 2007, 2008, a telefonia fixa ainda era muito cara, né? As empresas sofriam muito, tantas pessoas físicas, naquela época você vai lembrar que você pagava R$1,50 numa ligação de telefonia celular, né? Muito que você fazia caro, e era caríssimo, né? Aliás, não era cobrado só, tipo assim, 1 minuto, era cadenciado, inclusive, né? Tipo assim, você falava 1 minuto... exatamente, né? Isso. Poxa, Tinha uma propaganda de uma operadora na época que era 5 minutos é R$1, né? Só que se você falasse 30 segundos, você também pagava R$1. Exatamente. Eu lembro disso aí. Então, ele tinha uma cadência de 360, né? Falou 4 segundos, está pagando 360. Exatamente. Enfim, e nessa época tinha muita exploração na questão de valores, de custo de telefonia. Sim. E a gente começou muito pequeno, né? Muito pequeno, começou somente eu que fazia aí todas as etapas da empresa, né? Batia escanteio, ia lá cabecear. Entendia, botava o pedido, subia lá na parte eletrônica, técnica, rolava tudo. Técnica, tudo, né? A gente vendia muito pela internet na época, com planos fixos, né? A ideia começou assim. Então, só que eu sempre tive uma ideia um pouco diferente. Eu achava que a internet ela era assim muito bom para atender aqueles pequenos clientes, as pessoas físicas, o pessoal que queria atender às vezes fazer uma ligação para a mãe que estava fora, a família fora, né? Ou aquela empresa que fazia algumas ligações em específico, né? E nossa ideia, o norte que a gente sempre buscou foi mudar um pouco essa ideia de só vender pela internet e começar a atender um pouco mais outros clientes, né? Sim. Outros clientes que eu quero dizer, trazendo uma solução um pouco mais robusta, né? Na época, infelizmente... Bruno, na época você atendia pessoa física ou jurídica? Na época eu atendia pessoa física e jurídica, mas pequenas pessoas, pessoas jurídicas e algumas físicas, né? Empresas, tá. Num cenário um pouco diferente, porque o cliente geralmente era uma ou duas linhas, 4, 5 linhas, que ele só usava aquela linha para fazer ligação, sabe, Marcílio? Ele não fazia portabilidade, nada, era um cenário bem diferente do que a gente trabalha hoje. Legal. E nessa época a gente queria trazer um cenário que a gente tem hoje, mas naquela época, aí, há 12 anos atrás, a internet, de modo geral, em todo o Brasil, ela era muito precária.
né? Isso foi mudando com o tempo, que hoje é um cenário muito, muito, muito diferente. Para você ter uma ideia, as empresas grandes na época tinham links de 300 kbps, né? Que hoje você tem aí 100 mega, 300 mega, 500 mega com muita facilidade. Legal. Então, a gente optou por buscar uma nova frente de negócio, que seria trazer de fato a solução para quem já tinha uma estrutura muito grande. E para quem tinha essa estrutura na época, eram somente os call centers, né? Os call centers, eles tinham têm um consumo muito grande, né? E tinham estrutura na época muito superior às demais empresas para receber essa nossa telefonia. Ou seja, então, a gente se tipo assim, já era uma tecnologia altíssima, inclusive para a época, né? Mas só quem tinha acesso a isso eram só assim, investimentos pesados, tipo internet, né? Isso. As operadoras, que nem as incumbents, né, que a gente conhece, Embratel, Algar, Vivo, Telefônica, né? Sim. Na época, elas já usavam muito entre si, né, para se baratear custos e interconexões por demais. Agora, para trazer isso para a pessoa física, para trazer isso para a pessoa jurídica, na época era impossível. Então, o que a gente conseguia fazer de melhor era trazer isso para os call centers, né? E a gente começou a atender os call centers aí em 2009, 2010. A gente passou por muitos aí no Brasil, muitos ainda continuam com a gente. A gente teve um quadro de evolução bem grande, foi uma aposta que foi feita e ela deu muito certo. A gente teve um contrato aí com o Grupo Nelson Pascoaloto, que durou aí cerca de 5 anos, mais ou menos. A gente estendia a NP, né? Em muitos sites, foi onde a gente, de fato, evoluiu muito, né? Foi um cliente que a gente exigia muita demanda. Na época, a gente atendia tudo via audio codes, com um direto que ele fazia a ponte com as centrais deles, enfim. E isso trouxe muita experiência para a gente, trouxe uma necessidade de evolução muito grande. E dentro dessa época aí, vamos trabalhar de 2010 a 2016, a gente só trabalhou atendendo call center, né? Evoluindo nossa estrutura interna. Hoje a gente tem 3 POPs aí no Brasil, né? Que estão presentes no Bruno, para quem não sabe o que é POP, né? Só pode... Sim, claro. O POP é um ponto de presença que basicamente, assim, para você poder atender aquela região, você tem que ter um POP, né? Okay. E esse POP significa o quê? Que você está interconectado com outras operadoras. Então, hoje a Balduz, ela está interconectada com a Oi, com a Telefônica, com a Vivo, né? Com a Embratel. Então, isso permite que a gente hoje faça a portabilidade, né? Que a gente faça a portabilidade desde 2017, né? Aliás, Bruno, esse é um ponto assim, até que eu queria valorizar, né, na Balduz, porque eu falo sempre para os clientes que nós temos um diferencial, porque quando se falava em VoIP, eu queria até que você falasse um pouquinho, tipo assim, porque às vezes a gente fala VoIP, a pessoa até arrepia, né? Porque não funciona, trava, não sei o quê. Queria que você nos explicasse tecnicamente essa evolução. Mas antes, aliás, hoje existem outras empresas de VoIP, né? Outras empresas que se dizem PBX em nuvem e tudo mais, mas ela só entrega a ligação sainte, binando o seu número, mas ela depende ainda de outras operadoras para receber a ligação. E aí nós sabemos que a Balduz consegue receber essa ligação devido à interconexão e devido aos POPs, né, espalhados por aí. E aí, então, a gente consegue receber todas as ligações, ter todo esse controle, né? Mas, sim, fala um pouquinho sobre essa questão do VoIP também, né? Em relação a essa evolução. O VoIP, ele é uma tecnologia recente, entre aspas, né? Mas ele, desde a década de 90, ele já existe aí no mercado, né? Que ele começou justamente entre as grandes operadoras, que é quando eu te falo daquela questão aqui no Brasil, da internet não permitir para as pessoas físicas e jurídicas,
né, as menores, de certa forma, de não ser um sistema muito difundido, né? Uhum. Mas ele sempre foi usado por essas grandes empresas para facilitar a comunicação. É a mesma coisa que você pensar o seguinte, tudo, televisão saiu da analógica, virou digital, Aham. tudo que você pensar de maneira geral, que tinha uma solução analógica, se transformou em uma solução Sim. digital. A Aham. telefonia não foi diferente. Então, quando Uhum. você fala de VoIP, você está falando que você está saindo de uma tecnologia analógica e vindo para uma tecnologia digital. O que às vezes o pessoal não entende e fica naquela dúvida, mas o que é o VoIP? O que acontece? Por que nunca funcionou comigo? Poxa, por que eu tenho esse medo, né? Porque se você for entender isso e buscar isso no que aconteceu no mercado, uma época, né? Você teve muitas empresas que se aventuraram sem ter estrutura, sem trazer um serviço de qualidade e simplesmente vendendo por vender, fazendo serviços de pirâmide em cima de um Uhum. produto que, poxa, quando na verdade você tinha que ter uma estrutura muito boa para poder atender bem o seu Sim. cliente, certo? Acho Aliás, que o foco dessas empresas nem era o mesmo entregar um serviço assim, né? O foco era não, outro, não, né? Não tinha nem. sim, exatamente, não era cuidar do cliente, trazer uma tecnologia que de fato funciona e a gente consiga trabalhar disso de uma maneira que seja confortável, que não traga Sim. ruído, não traga picote de chamada, né? Uhum. Então, o VoIP, ele é voz sobre IP, né? Sim, Voz sobre sim. protocolo de internet. Então, Uhum. basicamente, se você tem uma rede bem estruturada, Aham. sua conexão vai ser muito boa. E hoje, por isso que eu te falo que a curva de ascensão da Balduce foi justamente pensada em cada período. Junto com Quando a a. gente podia atender só os call centers, a gente atendia. Então, lá em 2016, as coisas começaram a mudar um pouco. A gente começou a entender que o mercado já estava preparado para começar a receber esse tipo Aham. de estrutura, né? Uhum. Então, foi quando a gente buscou investir na estrutura para poder atender esse mercado. Então, você vai imaginar o seguinte, lá nos Estados Unidos, isso começou um tempo antes. Lá nos Estados Unidos, você pega algumas empresas que existem lá, que cresceram muito, e você vai imaginar que nessa época, lá nos Estados Unidos já tinha uma conexão muito melhor que a gente tem aqui. Hoje, a gente pode atender esses clientes de uma maneira especializada, com tudo aquilo que a gente preparou desde 2016, e toda essa estrutura de investimento possibilita uma qualidade no qual os concorrentes muitas vezes não vai te trazer. Uhum. Essa diferença é muito grande. É Entende, verdade. Marcílio? É verdade. Então, toda essa preparação que a gente teve, essa especialidade que a gente teve atendendo o call center, a gente traz hoje para o pequeno negócio ou para a média empresa. Eu falo pequeno negócio, não quer dizer que a empresa pode ser até grande, mas quando a gente compara com o volume de chamadas de um call center, ela se torna pequena. Então, você vai Uhum. imaginar que hoje a Baldus trabalha aí com praticamente 10 mil chamadas simultâneas, né? Que são basicamente 20 mil pessoas falando aí ao Uau. mesmo tempo, que você vai gerar aí basicamente 8 a 9 milhões de chamadas diárias, né? Que vai completar aí cerca de 800 a 900, quase 1 milhão de minutos por dia. Então, vamos imaginar que tudo isso traz para o cliente uma estrutura, uma segurança muito grande. Então, a gente atende ainda o call center e trouxe para o cliente, que não é a especialidade dele, a telefonia, a gente trouxe todos os benefícios que o call center tem. É Um isso que serviço eu. de segurança, um serviço de Uhum. rastreamento de chamada. Hoje, Relatórios, a né? gente tem relatórios, as soluções em nuvem, gravação de chamada, Ação. a segurança na chamada. Hoje, a gente monitora toda, sem exceção, qualquer chamada que passa pela nossa estrutura, pelo nosso core. Essas chamadas permitem que a gente entenda todo o caminho dela, como se fosse um livro aberto de tudo que aconteceu. Olha, essa chamada veio para cá, foi para lá. E quando você tem Uhum. um problema numa ligação, você vai ligar e falar com o nosso time de suporte. Nosso time de suporte tem acesso a isso e vai poder te Sim. dizer com toda a transparência do mundo o que está acontecendo, né? Uhum. Por que de repente, poxa, você tá, às vezes com o seu celular cai a ligação. Você não vai ligar para a Vivo para perguntar, para saber o que É, aconteceu. Aqui na exatamente. Balduce você pode ligar, você pode saber, Você entender o que consegue, aconteceu, você né? consegue De uma entender forma esse muito clara. lastro, né? Eu falo isso Sim, para os nossos clientes, né, Bruna? Que a M Brasil, né, a nossa empresa aqui, é uma representante, né, Balduce, e há um ano aí a gente está comercializando, né, a Balduce, e assim, tem sido
um crescimento, a gente tem trazido um crescimento para as empresas excepcional. E eu falo assim que aquilo que há de melhor na tecnologia, na comunicação, entregando ali por um custo muito bom. Aliás, a gente consegue reduzir, né, Brunão? A gente consegue reduzir as faturas do cliente, melhorando os benefícios dele. E aí, só lembrando assim, alguns cases, né, que a gente vai vendo, vai conhecendo no mercado, eu falo assim, às vezes o cliente fala, eu tenho o controle total das minhas ligações aqui. Aí ele vai me falar como que é esse controle, Bruno. Olha só o que eu já peguei aqui. Tem uma secretária, né, que anota todas as ligações que ela faz no dia. Aí eu falo assim, poxa, mas beleza, você tem até a fatura para te ajudar nisso. Ah, não, mas ela também anota as ligações que ela recebe. Pô, legal. Assim, aí eu falo, então vamos achar uma outra função para essa secretária sua, porque com certeza ela tem muita coisa aí para ajudar a sua empresa, outras coisas, porque isso deixa com a gente. Então eu falo muito das ligações entrantes. Eu falo assim, cara, você tem controle na sua empresa de quantas pessoas, quantas ligações você recebe no dia, na semana, no mês? Aí o pessoal para assim, né, dá aquela travada, não tem. Eu falei, pois é, a Balduz fornece isso. Aí eu falo, e te digo mais, inclusive aquelas pessoas que tentaram falar com você, né? Essa semana nós estendemos nosso serviço para mais um cliente, né? Um cartório, e eu vou trazer ele aqui para falar também. Ele já combinou comigo, viu, Bruno? Cara, é espetacular, tá? E aí ele estava falando que, cara, eu estou conhecendo alguns problemas que eu achava que eu não tinha, mas na verdade eu já tinha esses problemas e agora que eu estou vendo esses problemas. Então eu falo muito que assim, a Balduz traz uma lupa. São várias vertentes que a gente pode aproveitar isso, né? Eu não vou muito naquele pejorativo, por exemplo, a gravação de chamada. Eu falo assim, gravação de chamada, a pessoa já pensa, né, vou pegar, né, as conversas erradas aí e tal. Mas nem sempre, estou falando da conversa errada, mas vamos partir do princípio da abundância, né? Do tipo, cara, como é que está o meu setor comercial? Poxa, talvez a gente está demorando aqui para ver as coisas. Aí quando você vai escutar, aí você fala assim, olha, rapaz, um tom de voz diferente, falando no atendimento pode fazer diferença, até no fechamento, né? Então você pode instruir, nem sempre por questões jurídicas, né? Apesar que isso te ajuda e muito, né? Mas claro. é uma questão assim que traz um benefício, né, para os nossos Sem clientes. contar, né, Marcílio, hoje o momento que a gente vive, um momento de pandemia, você pode até olhar, a empresa está um pouco vazia aqui, né? Claro, isso que eu ia falar, né? Está tudo em home office, né? Eu estou em home office, olha aqui, ó, estou improvisado aqui no escritório, coloquei uns aparelhos aqui da Balduz só para tampar o cenário aqui, entendeu? Legal, que bacana, Marcelo. Então, vamos lá. Se a gente for imaginar, o que acontece? Também essa possibilidade, pela nossa tecnologia, ela ser hoje toda em nuvem, então imagine que a sua empresa hoje que estava numa tecnologia analógica, hoje passou para uma empresa, para uma tecnologia digital, no qual você vai trazer, uma nova visão para a sua empresa, uma outra forma de ver a sua própria empresa, entender a sua tecnologia, entender a informação que está passando dentro da tua empresa, né? Você ainda tem a possibilidade de levar esse equipamento para a sua casa, para poder atender de casa, com toda a tecnologia, com uma URA personalizada, fazendo a reestruturação de toda a sua empresa de forma simples e rápida, porque se você for imaginar aquele tempo bichinho analógico, fica na tua empresa e você não sai de lá. E hoje eu vou citar, Marcílio, um caso bem legal, sim, com certeza. A gente só abre um parênteses, né? Quando a pandemia chegou, eu lembro que 19 de março, aqui em São José dos Campos, é um feriado, né, da cidade. E aí eu lembro que, então, na segunda-feira próxima, já foi fechando tudo, já aquela questão toda da pandemia. Cara, a gente simplesmente conseguiu se adaptar assim, perfeitamente no home office, né? E por causa dessa tecnologia. Não importa onde vai estar ligado. Eu pluguei na internet, pronto, está funcionando. Mas continue. Está funcionando. Exatamente. Eu tenho um case legal, Marcílio, falando em case, tá? Tem um cliente nosso que é um cliente call center, tá? Ele se chama Real Jurídica. Ele fica lá em Rio Verde, Goiânia. Ele foi atingido
recentemente pela pandemia, que agora ela chegou no interior com mais força, né? Aham. E esse cliente, ele é um cliente que a gente atende no call center, só que ele tem demandas agora, nesse momento, de PABX em nuvem. Então, Aham. veja que legal. Esse cliente hoje, ele colocou mais de 900 pessoas para trabalhar em casa, usando tecnologia da Balduz, tá? Uhum. Hoje é a maior empresa do centro-oeste do Brasil em home office, tá? O maior número de funcionários em home office, melhor dizendo. Legal. Que hoje eles utilizam duas tecnologias de forma massiva, que é o PABX de nuvem, ok? Que são mais aí de 300 ramais, e outra tecnologia que é o discador em nuvem também. Esse discador em nuvem, ele permite aí que ele coloque praticamente toda a operação dele em casa. Uau. Então, pô, você vê aí o tamanho da facilidade que ele tem, que ele não teria se tivesse outro tipo de tecnologia. Exatamente. O Bruno, até para a gente organizar assim, quem está nos assistindo, eu acho que é importante enfatizar isso. Gente, é assim, ó, a Balduz, o Bruno falou aí, a especialidade da Balduz foi trabalhar call center, aquilo que exige de mais alta tecnologia, né? Então, quando provavelmente você que está nos vendo aí, nos escutando, você já recebeu uma ligação de call center, seja para te oferecer um cartão de crédito, seja para te oferecer um plano de celular, seja para te cobrar de alguma pendência, seja para te cobrar uma coisa que uma pessoa que você não conhece, né, eles estão te ligando para tentar achar essa pessoa, inclusive, né? Mas enquanto a gente, assim, vamos falar assim, como meros mortais que recebe uma ligação dessa, né, de call center, a gente está tentando aqui colocar em blacklist e tudo mais, existe uma força lá do outro lado, porque as empresas, elas estão assim, se é na parte ativa de vendas, por exemplo, ela está buscando as suas metas, ela está explorando esse canal de comunicação que é o telemarketing, né? Ela vai buscar as mais altas tecnologias para isso, né? E no setor de cobrança também. Pô, o cara comprou, não pagou, vazou, né? Casou, mudou e não te convidou. O cara tem que achar. Eles vão tentar achar, então eles vão linkando, usando a tecnologia. Então, assim, se é uma questão de altíssima tecnologia, ela precisa de uma alta tecnologia nessa comunicação. Então, a Balduz, gente, é uma das operadoras, assim, no Brasil, aí, uma das maiores. O Bruno está falando aí. É importante o cliente Balduz saber que ele tem todo esse acesso que o call center tem, que a especialidade dele é a telefonia. Sim. Ele vai ter esse acesso também, mesmo que a especialidade dele não seja. Mas a gente, e é isso que eu ia falar. Como detentor dessa tecnologia, vai trazer toda essa possibilidade, esse conjunto de tecnologia para esse cliente. E trazer o melhor possível, não importa o tamanho que ele tenha. Então, nós temos lá call center, né? E dentro da tecnologia da Balduz, nós temos também, então, o que nós chamamos do cliente corporativo, que usa o PABX em nuvem, né? E aí o Bruno explicou que um call center que geralmente ele não usa essa estrutura do PABX em nuvem, pela questão pandemia, home office, ele se adequou também colocando aqui. E nós temos um produto discador, que o Bruno também citou. Gente, é fenomenal. Eu tenho falado para os nossos clientes, tenho demonstrado essa ferramenta. Pensa assim, ó, é um call center, toda a estrutura ali para uma PA, né, que nós chamamos, um ponto de atendimento, né, que é a pessoa ter todo o acesso, toda a tecnologia à disposição dela, um discador que vai ligar, você vai alimentar ali com o mail. Então, a forma de você lidar com esse discador é como, né, tipo assim, é altamente profissional e um custo unitário. Você não precisa ter, poxa, eu vou montar uma estrutura de call center, então eu preciso de ter no mínimo 30 PAs, 50 PAs, ou no mínimo 10. Não, você não tem que ter no mínimo nada, você tem que ter no mínimo 1. Né, Bruno? A gente comercializa a partir de um discador, né? Inclusive. Se você imaginar o seguinte, você tem na tua empresa, eles vão pegar casos de concessionárias que o pessoal às vezes tem que ligar para fazer agendamento ou para dar um feedback em relação à qualidade do atendimento, né? E às vezes tem 2, 3 pessoas ali que fazem essas chamadas e, poxa, eu tenho um sistema, preciso integrar com o nosso sistema, isso pode ser feito também, né? Para ela poder facilitar em relação às APIs que a gente fornece para essa integração, ela vai estar disponível também para esse cliente. Então, imagine o seguinte, poxa, meu operador está lá, ele tem que pegar e puxar o telefone, fazer uma ligaçãozinha ou discar uma vez.
Então, contrata um discador, ele vai fazer isso para você, vai aumentar o teu fluxo de chamadas, vai aumentar a assertividade do teu operador, tá? Isso vai trazer mais controle para você, inevitavelmente, e vai ter mais qualidade. Então, poxa, não dá para dizer que quem não fecha é quem não conhece, quem não tem o entendimento da tecnologia. Né? Eu falo isso, que quando a pessoa nos conhecer, quando ela verificar como que funciona, né, como que a gente leva o aparelho, eu plugo lá no cliente, falo, gente, isso aqui é o meu ramal, né? A gente pluga lá no cliente e aí ele sai falando, né? A gente coloca um softphone no smartphone e você está conectado, você está lá nos Estados Unidos, no exterior, fazendo uma viagem a negócios ou a férias, você está super conectado à sua empresa, né? Bruno, eu queria comentar uma coisa, assim, pandemia, né? Estamos hoje em pandemia, tem muitas empresas se readequando, tem muitas empresas trazendo aí, até com bastante dificuldades, né? A gente viu muitas empresas fechando, principalmente aquele porte que, sabe, precisava ali sempre de um investimento, né? Chegou nesse momento tão tenso, né? E assim, lamentamos muito, torcemos para que dê tudo certo, né? Mas Balducci na pandemia. Eu queria que você falasse também um pouco do que tem o diferencial que a Balducci tem feito. Tá piorando, tá melhorando, tá crescendo, tá caindo. Pode explanar um pouco para a gente. A gente está passando por essa pandemia com algumas dificuldades, né? Eu acho que é um pouco normal por conta do momento. É claro que a gente tem, que nem eu te falei, citei o caso da Real Jurídica, que foi um caso excepcional aí, que eles precisavam, de fato, mudar toda a operação deles em tempo recorde, né? E como eles, teve alguns outros clientes que também partiram para o mesmo lado. Vamos lá, deu uma caída aqui, desculpa, no notebook. Bom, enfim, vamos lá. Tem o caso de alguns clientes também que acabaram entrando em desespero, porque vendo o seu negócio fechado, como é que eu vou fazer para organizar a minha empresa nesse período aí de dificuldade? Poxa, veio recorrer a Balducci para num processo aí de urgência agilizar uma portabilidade, né, para poder atender em casa, organizar os operadores em casa, enfim, a gente... Porque assim, vamos lá, o Zoom, o Skype, eles te conectam muito bem entre as pessoas, e isso aí é maravilhoso. O Google Meeting ajuda isso muito, muito também. Agora, quando você vai imaginar que tua empresa tem um telefone lá fixo que as pessoas ligam para contratar algum produto ou para falar com um determinado setor, e isso não é fácil de organizar pelo Zoom, né? Porque daí você tem que, de repente, mandar um WhatsApp para a pessoa, me atende tal horário. E, poxa, com a Balducci ela tem muito mais facilidade. Então, ela vai cortar aquele número para a gente, da operadora que ela tem. E nesse número que está portado conosco, ela vai poder receber as chamadas e conversar e resolver todos os problemas dentro da própria empresa. O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, a secretária e totalmente monitorado, né, Bruno? Vai filtrar os problemas, assim. Oi? E totalmente monitorado, né? Sim, totalmente monitorado, que o supervisor, o dono do próprio negócio pode entender o que está acontecendo, entendendo toda essa problemática, né? Enfim, a gente tem vários clientes com várias questões que de fato tiveram muito apoio em relação a esse problema aí na pandemia. A Balducci, de modo geral, a gente foi impactado sim, porque alguns call centers foram impactados, né? Por conta da pandemia, mas é uma situação que assustou muito no começo, né? E hoje ela tem uma certa normalidade, vamos dizer assim, as coisas acontecem e se mantêm da mesma forma, o mercado acontece, o mercado ele está aquecido, então acho que foi um período difícil para todo mundo, mas em curto espaço de tempo aí eu entendo que mais uns 3 meses a gente deve estar assim voltando à normalidade e as coisas acontecendo, né? Legal. Então, e eu vejo assim que a Balducci, igual você falou, né? Ela está conseguindo ajudar essas empresas a se reinventar, né? Porque é uma empresa de tecnologia, a gente apresenta ali a rapidez disso, né? Eu tenho um case que nós fizemos a gente estava ali na proposta já há um tempo, mas aí até que o cliente falou, vamos lá, vamos fechar esse negócio. A gente sentou numa quarta-feira,
Na outra quarta-feira, nós fizemos a implantação desse cliente, né? Foram 25 ramais nesse caso. E na outra quarta, ele estava com os telefones portados, ele estava com toda a tecnologia instalada, configurada, ele estava com a sua URA de atendimento, aquela gravação, né, que diz que 1 para isso, 2 para aquilo e tal, totalmente configurada, tudo redondinho. Então, assim, foi até um caso assim, de começo, meio e fim, em pouco espaço de tempo, talvez seja o meu cliente assim, mais rápido que a gente teve aí. Nós estamos falando aí em torno de 15 a 20 dias de tá tudo resolvido, né? Então, se você pensar quanto tempo leva, né, para a gente reestruturar talvez a comunicação de uma empresa, né? Ontem mesmo eu estava vendo sobre a evolução das operadoras, né? Eu fico buscando esses assuntos. Ele fala da evolução de sair do cobre, né, do par metálico, indo para a fibra ótica, né? E se esperava que seria um investimento muito grande, por isso sim que nós temos, principalmente nossa região, né, região sudeste, região sul do país aí, ele é muito conectado, né? Ele é muito conectado e o Brasil inteiro em grandes centros conectado com fibra e tudo mais. Então isso traz vamos falar assim, em tempos difíceis, claro que a gente vai ter que se reinventar, ter que tomar alguma decisão, né? Mas se você puder facilitar, esses dias eu escutei uma frase, né, um pensamento assim bem interessante, que a gente tem que facilitar o que é certo e dificultar o que é errado, né? Então assim, poxa, se não é para eu fazer isso, cara, então deixa mais difícil que vai te ajudar, né? Eu preciso fazer isso, facilita. E eu falo assim que essa parceria, né, entre a Baldúcia, entre a M Brasil, ela te facilita isso, né? Te coloca aí no melhor custo-benefício. A gente está aqui para realmente atender, né, nossos clientes. Assim, tenho certeza que facilitar a vida dos nossos clientes, né? A gente pensa... O que a gente pode definir, Marcílio, a tecnologia digital que a Baldúcia hoje oferece. O grande diferencial que você vai ter em relação às demais empresas é você ter isso muito rápido. Você precisar contratar um 0800, você contrata em tempo recorde. Um número para a sua cidade você contrata no mesmo dia. A instalação, de repente, já está acontecendo no outro, a equipe está indo lá na tua empresa, já fazendo, dando treinamento. Então, isso facilita muito, a comunicação facilitada, como você disse. Isso quando se fala em telefonia, você tem um problema dentro da sua empresa, você já pensa, você trabalha com uma operadora incumbent, uma das grandes aí, você já pensa, vou ter que ligar e vou ter que ficar aí umas 2 horas para tentar resolver um probleminha desse tamanho, entendeu? E que hoje a gente resolve isso em minutos. Exatamente. A gente tem gente especializada para trabalhar, para te atender da melhor forma. Então... até Bruno, eu estou pensando aqui, ó, eu quero contar aí para a pessoa que está nos assistindo como que funciona esse fluxo, né? E já a gente caminhando aqui para encerrar esse bate-papo, mas tipo assim, ó, quando a gente conversa com o cliente, a gente fecha negócio, o que a gente faz, né? Nós pedimos então a configuração ali dos ramais, e aí, gente, a gente tem uma facilidade, que é tudo em nuvem. Eu tenho alguns clientes que eu não conheço pessoalmente, porque a gente atendeu 100% em nuvem. Mas a gente teve que mandar os equipamentos IPs, né? Eu tanto coloquei essas caixinhas aqui, a gente trabalha com a Grande Swing, né? Que é a parceira oficial da Baldúcia, né? Beleza, vamos ter que enviar os aparelhos via transportadora, correio, enfim. Tá, mas eu também posso trabalhar com o softphone no computador e no celular. Nós temos bastante clientes. Nós recentemente fechamos com uma rede nacional aí, de uma franquia, que a gente começou agora a atender. Poxa, as nossas reuniões foi feita por videoconferência, o atendimento 100% online, a gente não tem o contato físico, né? Se for o caso, né? Se for necessário, né? Essa pandemia, essa loucura aí de abre, agora aqui em São José dos Campos, por exemplo, nós estamos com o risco de fechar o comércio de novo, né? Por causa da curva que voltou a subir, né? De contaminação e tudo mais. Acho que em Paraná também, né, Bruno? Tá um pouco tenso, né? Essa parte. Então, assim, estamos tendo, né, os devidos cuidados e, além de tudo, conseguido fazer mais barato. Porque, gente, é uma preocupação nossa. Eu tenho clientes que pagavam lá R$ 1.500 de telefonia por mês e tal.
De repente ele fecha tudo. A conta dele vai vir uns R$ 1.500. Aí ele fala assim, pô, mas eu não vou passar porque nós estamos fechados. Eu falei, cara, eu tenho um exemplo disso, uma agência de publicidade, fechou a porta, ficou 30 dias, assim, ó, no vácuo, né? Sem nada, escuro. Fui lá, colocamos, Bruno, 3 ramais para atender. O dono, o financeiro e o gerente comercial. Pronto, conectamos as 3 pessoas, eles ficaram em casa. Agora a gente voltou a evoluir com eles no crescimento desses ramais, né? Então, assim, você fica pensando assim, cara, mas quantos dias leva? Nós estamos colocando exemplos aqui, ó, sabe? A implantação pode demorar aí, 3 dias, aí conclusão da portabilidade, mais uns 5, 10 dias, né? Enfim, a gente consegue atender os nossos clientes aí com muito assim, prudência, né? Com muito respeito, respeitando essa questão do isolamento e tudo mais também, né? Mas a gente consegue te atender e fazer uma economia para você, né? Brunão, Balducci em Curitiba, né? Quem quiser conhecer a sede da Balducci aí, Eurobusiness. Isso, Eurobusiness. A gente fica aqui no Moçungue, né? Aqui no Ecoville. E a gente está aqui no 13º andar, para quem quiser conhecer a gente, 100% aí, não nessa época de pandemia. Agora não dá. Deixa mais para frente. No escritório a gente tem aqui um painel que eles são um painel com umas 6 televisões que eles passam todo o cenário real do que está acontecendo, né? São alguns olhos para o pessoal aqui do NOC ter a ideia e qualquer tipo de problema ter uma reatividade muito grande. Mas para contar também que está tudo certo e a gente está na luta, como todo mundo, aí para trazer o melhor serviço, atender Legal. De forma exemplar, Legal. mais exímia possível aí nossos clientes exigentes, como o mercado tem que ser. E é isso, mestre. Eu agradeço aí vamos para cima. A gente atende aí desde os mais variados clientes. Às vezes a pessoa pode pensar, pô, a Balducci também não é para minha empresa. Ela é sim, porque a gente atende aí desde, transportadora, rede de postos de gasolina, time de futebol, padaria, lanchonete, entendeu? Call center. Então, a nossa gama de atendimento é muito grande. Bem grande e a solução que a gente traz é muito boa. Então, dá uma oportunidade para conhecer e entender o que é a telefonia 2.0, o que é a telefonia digital, e é uma coisa que a gente vai trazer e vai ter o prazer de atender todos muito bem. Legal. Gente, assim, encerrando, né, quero fazer um elogio aqui, o Bruno, não é porque ele está aqui, mas ele sabe, eu falo isso direto, falo da equipe dele, né? Esses paranaenses aí, esses piás, são top. Aliás, não tem só paranaense, tem mineiro, tem qualquer lugar ali, né? Mas, cara, é uma equipe assim, ó, catarinense, né? Fenomenal. Os caras são top. Tem hora que eles me aguentam ali, ó, tipo, porque às vezes acontece uma solicitação do cliente fora de hora, né, Bruno? Tipo, fora de hora, sim, né? Sim. Sempre tem, né? Aí a gente chama ali e tal. O pessoal tá sempre disponível, né? Então, é claro que a gente centraliza isso num grupo entre a gente, né? Mas quando você, cliente, né, solicita alguma coisa, não fica pensando que a gente não está fazendo nada, não, porque a gente está trabalhando muito para te atender, né? O pessoal... Não, para o pessoal que está conhecendo o Brasil e o Marcílio também, e entender que o Marcílio é muito interessado, também muito atento à qualidade para o cliente, a trazer o melhor para o seu cliente, exige isso muito da gente, e a gente também gosta muito disso, a gente está sempre muito bem afinado e, cara, você vai estar na melhor mão possível aí dentro da... Aí sim, mestre! Aí sim, viu? Mas, ó, juntos aí, né? Cada um fazendo a sua parte. Eu tô bem feliz mesmo com toda essa junção. Aliás, Bruno, só para a gente encerrar, né? Deixa eu contar aqui como que a gente se conheceu, porque eu fazia uma consultoria para um cliente de call center, né? E aí, um dos fornecedores ali era a Balducci, né? E aí nós tivemos um problema que estava acontecendo com todos. Liguei na Balducci, a minha estratégia foi, deixa eu conhecer esse pessoal, né? Fui ligando para um, para outro e tal. Quem que me retorna a ligação? Essa pessoa aí, ó, esse barbudo,
paranaense aí, ó, me liga. A gente começa a trocar uma ideia. Na época eu nem sabia se ele era o dono da empresa, se não era, né? A gente começou a trocar uma ideia e aí ele sugeriu, falei, cara, posso mandar o meu técnico aí para a gente conseguir resolver esse problema, né? E aí eu falei, cara, beleza, deixa eu ver quanto vai custar isso, vamos perguntar lá se a empresa pode pagar, se não pode, né? Falei, não, tá tudo comigo. Só faz um favor para mim, pega o Piazinho lá no aeroporto, leva, resolve esse problema aí. Gente, foi isso que aconteceu. Eu conto essa história para muita gente, né? E aí levei, fomos lá, resolvemos aquele problema assim no cliente. O cliente ficou super satisfeito. E aí, pô, foi um case assim que eu conheci a Balducci. Não foi para um site bacana, que o site é muito legal, até deixar aberto aqui para você depois poder consultar lá, né? Mas não foi assim por uma questão publicidade, não foi porque eu escutei alguém falar, não, foi porque eu conheci lá na ponta, lá na dor que nós tivemos, e nós tivemos então um encontro. Aí o Bruno, né, me convidou para conhecer a empresa em Curitiba, e nós fomos e tal. E aí no meio, né, eu sempre brinco com ele, que de vez em quando a gente fala umas besteiras, né? E aí no meio do nosso almoço lá, falei uma besteira para ele, e olha o que virou essa besteira, né? Uma grande parceria aí entre a gente, né? No estado de São Paulo, para todo o Brasil. A gente já tem alguns representantes em outros estados, né, também. E assim, sou muito grato mesmo, né, por essa parceria. É um homem que eu respeito mesmo aí, né? O Bruno Balducci. E, Brunão, muito obrigado pela sua disponibilidade também. Tá rolando uma reunião ali, você tinha combinado já comigo esse horário aí, então cumpriu tudo certo. E que Deus te abençoe mesmo, sucesso total, muita saúde, né, para você, esposa, equipe, né, para que dê tudo certo aí. E em breve a gente poder estar junto de novo, né? Aí comendo um churrasco, né? Fazendo alguma coisa juntos aí, como a gente... Eu fui várias vezes aí em Curitiba, né? Pra gente estar juntos aí. Um grande abraço. Marcílio, para você, para tua família também, para tua equipe, tudo de bom. Estamos aí na luta e esperamos vencer mais essa aí com tudo. Fechou. Beleza, mestre? Um abraço, Brunão. Até mais. Valeu. Tudo bom.